Bom dia, bom dia. Falta 1 minuto para 9h30 e nós já vamos começar a nossa live. 9h30 começamos aqui a falar sobre identidade. Um tema tão interessante, não é verdade? Tão necessário para a nossa vivência, para que a gente possa aprender mais sobre quem nós somos e sobre o nosso posicionamento, correto? Às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver, o meu posicionamento, mas isso tem tudo a ver. Bom dia, Sabrina, bom dia, Nilva, mamãezinha aí de pouco tempo, né? Com um neném lindo. Sejam bem-vindas, queridas. Então, pessoal, esse tema de hoje, dessa live, na verdade, hoje é o dia das lives, porque quarta é dia de live. Tenho live agora pela manhã, tenho live na hora do almoço com a Tati e tenho live à noite com a querida Cris Rajão. Então hoje vocês vão ser totalmente impactadas por palavras, por reflexões super necessárias e que podem fazer toda a diferença para nós. A nossa convidada já está aqui, Débora. Vou chamar você. Você já me chama? Vou te chamar agora, tá? Acabei de te convidar, Débora. Vamos esperar a Débora entrar. Bom dia! Bom dia, lindeza! Uai, Como nós você combinamos de preto? saiu aqui? Aí, voltou. Pretinho, você também, né? Tô aqui, ó, com um pretinho básico, com todas as informações de uma. Não vou falar da melhor, porque eu tenho outras amigas consultoras de imagem, mas para mim, das top 5 de BH, a Débora tá no ranking das consultoras de imagem mais que lindas, especialistas, especiais e, acima de tudo, competentes. E Ah, que mudou a minha o meu posicionamento, a minha visibilidade acerca da minha personalidade. Você me ajudou muito. Nem ai, sei se eu te dei esse feedback, né? Então, obrigada. Você é querida e aí? demais. Quem que não te ama quando te conhece? Porque Ah, você é muito querida, você é muito especial. Você ajuda aí. A minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, toda vez que você me vê, você me enche de palavras de afirmação. e eu não sabia, mas nós somos atraídas, né? Não sabia. É muito bom, né, a questão do autoconhecimento, porque, por exemplo, eu falo com meu marido, ó, me elogia, fala coisas positivas, porque a minha linguagem de amor é realmente ter, assim, esse apoio, porque às vezes a gente acorda, não é todo dia que a gente acorda com a nossa autoestima boa, com a nossa identidade firmada. Eu Não. falo que o trabalhar é constante, a gente tem que todos os dias trabalhar. E aí, o dia que você vê que você está menos, né, aquela situação da autoestima, ela está mais baixa, você tem que resgatar alguns pontos para que ela possa dar uma elevada. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, né? Vou trazer alguns insights sobre Alguns o tema. sites sobre. E Débora, gente, Débora tá no IEM. Débora vai fazer um TED no IEM sobre a identidade da mulher. E uma mulher, para falar sobre identidade, é uma mulher que realmente sabe quem ela é. Não é verdade, Débora? Que é um tema Exatamente. muito complexo. E ao mesmo tempo, na minha percepção, que é complexo, é um tema também muito delicado. Sim, Não sim. é verdade? E é engraçado porque essa construção da minha autoestima e da minha identidade, ela é recente. Se tiver 3 anos é muito. Então, assim, foi algo que eu consegui desenvolver depois de adulta. Então, se eu conseguir, né, pelo meu testemunho aí, que a gente pode contar um pouquinho também depois, se eu conseguir, eu falo que você vai conseguir também, porque era uma autoimagem muito deturpada, uma autoestima muito baixa. E eu vou contar aqui, eu fiz umas anotações, porque eu não estou Claro. acostumada a fazer. Hoje nós somos todas Então ouvidas de vai você. ser tipo uma aula, porque eu vou ficar aqui nos meus rascunhos.
Mas eu vou contar mais à frente, já adiantando, que eu tinha, em relação à minha fé, por exemplo, Uhum. eu a vida inteira fui cristã, evangélica, e eu falava que eu era serva de Deus. Então, eu aprendi a falar que eu era filha, é recente. Só que olha só o insight: o servo não senta à mesa. O servo não participa da herança. O servo não tem acesso às melhores coisas da casa. Agora, o filho não. O filho senta à mesa, o filho recebe herança. E o filho serve, mas ele serve porque ele ama. Então, essa mudança de mentalidade foi recente, deve ter 2 anos. Todo mundo perguntava quem é a Débora. Eu falava, sou serva do Deus vivo. Falava com muita Do Deus propriedade. Altíssimo, né? Sou serva do Deus Todo-Poderoso. Chamava meu pai de papai, mas é porque eu realmente tinha uma questão da paternidade distorcida aí, sabe? Então eu falo exatamente isso. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, eu vou falar um pouquinho de autoestima, de identidade e vou usar a Bíblia como referência, porque ela é a Claro. minha fé e prática. Então, eu queria falar um pouquinho do texto que está lá em Samuel 9. Deixa eu falar aqui para vocês, depois eu mando colocar aí. Se alguém quiser colocar aí na legenda da live, vai ser legal. 2 Samuel 9, de 6 a 8. Vou ler um pouquinho antes, ó. Pode. Havia um servo da família de Saul chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi, que lhe perguntou: Tu és Ziba? Ele respondeu: Teu servo. O rei prosseguiu: Não existe alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: Onde ele está? Ziba respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: Aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: Não temas, porque certamente serei bondoso para contigo por causa de amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras do teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e disse: Quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Então, aqui a nossa chave vai ser pegar essa história de Mefibosete. Mefibosete, ele era neto de Saul e ele era de Jonatas. Não sei se vocês conhecem a história de Davi e Jonas. Você conhece, Lud? Eles Lindo. são amigos, né? Eles fizeram uma aliança. Uhum. Então, quando Saul estava enciumado de Davi, ele perseguia Davi e Jonatas dava cobertura ali mesmo sendo filho de Saul, né? Sim. E aconteceu que quando teve uma guerra ali entre eles, a ama de Mefibosete pegou Mefibosete, saiu correndo, tropeçou e acabou que Mefibosete ficou aleijado. Você conhece essa história? Do pé da história só na Bíblia. Eu não fiz estudo É. fora da palavra, não. Não, é Só conheço a Bíblia. mesmo, é da Bíblia mesmo. Ele ficou paralítico. E nesse tempo, o pai dele o pai e o avô morreram. Então ele foi escondido em uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa cidade do esquecimento. E olha como ele tinha uma autoimagem deturpada, porque o que acontece? Ele era um herdeiro do trono. Ele tinha sangue real correndo nas veias dele. Ele tinha direito a uma herança, porque naquela época, uma aliança, quando era feita, não é igual aqui no Brasil. Alguns países, eles têm mais essa questão da aliança, né? O povo de Israel. Então, é algo muito sério. Então, ele tinha a aliança, a segurança de tudo aquilo que era de Jonatas, era dele. Mas ele preferiu esconder em uma cidade
Lodebar, uma cidade de esquecimento. E quando Davi chama ele se coloca como um cão morto. Olha que triste isso, né? Muito triste. Então, olha o que eu coloquei aqui pra gente. Tem, assim, você traz, gente, são parentes. Depois quem vai assistir essa live ou tá assistindo e vai assistir de novo, a Débora traz uma história da Bíblia cheia de significados, cheia de símbolos, e os símbolos têm significados. Sim. Então, a nossa live já começa aí, essa aula que você está nos dando, já começa com se atentem-se para os símbolos e para os significados. Já começa Exato. aí. Lindeza. Então, olha só, pense comigo. Por que o neto de um rei estaria vivendo em um lugar ruim, em um lugar de miséria, em um lugar de esquecimento? Então, a autoimagem dele estava toda ali deturpada. Ele poderia ter se levantado, ido ao palácio e reivindicar os seus direitos e privilégios como herdeiro, porque ele tinha essa Direito autoridade. adquirido. Ele tinha direito adquirido. Acaba, né? Então, eu falei um pouquinho, mas aqui, segundo as leis em Israel naquela época, quando duas pessoas faziam alianças, tudo que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. Então, e não era uma aliança que acabava com a morte. Então, por exemplo, quando as viúvas ficaram, né, as mulheres ficavam viúvas, um irmão tinha que casar para poder gerar descendência ao outro irmão. Então, a aliança era muito importante. Então, eles tinham muito esse ideal de era uma tradição muito forte. reivindicar isso, né? Uhum. Só que ele escolheu viver na pobreza, porque ele tinha um problema de identidade. E quantas de nós não temos esse mesmo problema, né? Sim. Então, a nossa autoestima, eu falo que teve um dia que eu estava deitada e, de repente, Deus me trouxe vários insights sobre como melhorar a nossa autoestima. E uma das formas é reconhecendo quem você é de verdade. Porque quando você sabe de onde você veio e para onde você está indo, você muda a sua perspectiva de valor e identidade. Total. Então, quando você vem de Deus, se você fez uma aliança, que você recebeu Jesus, que você foi criada de uma forma maravilhosa, você foi planejada. Não é um acaso. Não é um acaso. Seus pais podem não ter te querido, não ter te planejado, ter te rejeitado, tentado te abortar. Mas não, Deus não. Ele sonhou com você, ele te desenhou, ele te planejou. Você é amada, você é querida, você é escolhida, feita de uma maneira maravilhosa. Então, quando você se apega a isso, você se torna uma mulher forte, porque você sabe que você é amada. Então, ou seja, você desvenda. Eu acho que esse é o primeiro degrau. Quando você reconhece a sua origem, a sua historicidade, e é uma história de amor, né? E que muitas vezes a sua história real que eu falo assim, material, que você viveu, que você trilhou, pode não ser condizente com aquilo que a Bíblia nos diz, né? Pode não ser, fala, mas é incoerente. Então, você precisa trabalhar aqui e escolher o que vai ocupar a sua mente. A verdade que é eterna, sim, ou a verdade sim, ou a premissa do mundo, que é peremptória, sim, que ela é destrutiva e que ela não te leva além. É uma escolha. Então, acho que esse é o seu primeiro momento. Nós escolhemos nos reconhecermos como filhas do rei ou sim. como filhas do José, do João, do Antônio. Exatamente. Na verdade, olha que legal. A palavra identidade, ela tem dois sentidos. Uma, que você é idêntico a algo. Então, identidade. Então, quando nós nos apegamos, que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus, nós nos tornamos idênticas a Ele. Porque Ele nos fez assim, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, nós temos um senso de identidade. E o outro,
as características, né? O outro sentido dessa palavra é as características que nos fazem únicas. E nós somos únicas. Então, às vezes a gente ouve isso tanto e fica banalizado, mas não, você é única quando você reconhece as suas qualidades, os seus defeitos também, porque As faz parte do nossas nosso características característica. E você se físicas, aceita né? como Emocionais também. sim. Eu, muitos anos, Lud, olha que coisa muito engraçada. Eu falo que eu tô um pouco nervosa aqui para fazer a live, porque não é algo que eu tenho costume, mas uma coisa que eu tenho costume de fazer muito é falar muito. Eu gosto de conversar, eu gosto de comunicar, eu gosto de ouvir também. Sim. Então foi um que Deus me deu. Porém, até pouco tempo atrás, eu falo que esse processo é realmente recente, mas é mesmo. Eu pedi a Deus para me mudar. Eu não aceitava que eu falava muito, que eu falo alto. Eu queria ser mais delicada, Olha, queria falar baixo, eu queria falar pouco, ouvir mais. você queria o arquétipo da romântica em todo o tempo. Você queria ser Tá, a romântica. exatamente. Só que Deus, ele me fez dessa maneira para um propósito. Ele escolheu que eu nascesse em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Sim. que eu fosse filha dos meus pais, que eu tivesse, por exemplo, algumas pessoas não sabem, né? Mas eu fui criada num aglomerado até meus 15 anos de idade. Ele escolheu que eu tivesse vivido aquelas experiências para um propósito, Com entendeu? certeza. E quando eu aceito isso, eu aceito a identidade que Deus me deu, as características, e isso faz com que a minha autoestima seja ativada, né? Isso. Então, Mefibosete, ele não tinha essa capacidade de entender. Depois ele aceitou, ele passou a realmente a sentar à mesa do rei. Mas Uhum. alguns insights que eu coloquei aqui sobre o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa autoestima. Para ativar, né? Como assim, o que que eu faço? Que eu acho que quem depois vai nos assistir, vai estar no AM, mas o que eu faço? Então, já que vocês estão falando, né? O que eu faço, então, para ativar e sair desse esquecimento? Porque às vezes eu quero me esconder mesmo de mim e do mundo, né? Como que eu faço para ativar essa mulher que está aqui dentro de mim, que Deus formou com um chamado? Sim, Como é que eu faço isso? exato. E eu coloquei aqui como principal, Lude, o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Uhum. A palavra de Deus em Provérbios fala assim, ó, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, aquilo que você pensa a respeito de si, ela vai descer para o seu coração e você vai ter comportamentos de acordo com o que você pensa. Então, às vezes você vai ter um comportamento de autoestima baixa, de uma crença de não merecimento. Tudo começa aonde? Na mente. A gente não pode impedir um pensamento de pousar, um pombo de pousar na sua cabeça. Então, pode vir um pássaro e pousar, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, quando vier um pensamento, nós precisamos refutá-los com o quê? É importante o autoconhecimento, você saber quem você é mesmo e a importância primordial de você conhecer quem você é, da visão que Deus tem de você. Então, Com certeza. quando você sabe a sua identidade, quem você é, você consegue refutar esses pensamentos. Então, quando eles vierem, a gente consegue falar, não, não é isso não. Então, eu fiz um exercício durante muito tempo, quando eu estava nesse processo, eu até falo para os clientes fazerem, de reconhecer as minhas características positivas e ler sobre isso, declarando todos os dias quem eu sou. Então, eu fiz isso durante mais de 30 dias. Eu vi como que a minha mente foi fortalecida e como a minha visão de mim mesma mudou, tá? Você treinou, né, Débora? Você usou aí um exercício de treinamento. E eu não sei nem se você fez a mentalização, porque a gente pode mentalizar também. Sim, Você sim, pode afirmar, né? E você pode também mentalizar essa mulher, porque às vezes nós não enxergamos quem nós somos. exatamente. Você olha, porque as pessoas acham que a autoestima é chegar na frente do espelho e falar assim, ah, essa mulher loura, né, com 1,72 m, assim, sensado, interessante, isso sou eu. Isso não é autoestima. Não. A E muitas pessoas autoestima é... estão ligadas só à beleza, né? Ao cuidado. Não, não. É a capacidade de reconhecimento. Eu acho que a autoestima, para mim, Débora,
é a capacidade de reconhecimento de quem eu sou e de potencializar os meus pontos fortes. Exatamente. Isso é Exatamente. autoestima. É um Exatamente. movimento. É um movimento. E aí ele vai refletir sim na sua imagem, né? Claro, claro. Todas, na verdade, vai refletir em todos os seus relacionamentos, porque quando você tem uma autoestima boa, isso reflete no seu relacionamento com seu esposo, com seus pais. Aqui a Carol da Amni falou que a gente falou tudo. Carol é uma fofa também, vai estar. E Carol tem a marca, né? Ela tem a loja e a marca de produção própria da Amni. Uhum. E a Carol trabalha muito a autoestima da mulher com vestir, que é um dos segmentos da autoestima que você está falando. A imagem e a roupa, claro, a vestimenta é um instrumento, é uma ferramenta que nós utilizamos de comunicação. Sim, exatamente. A gente pode expressar, potencializar os nossos pontos fortes. Nós podemos potencializar a imagem que deseja passar para o outro. E é um ato de amor também para com você e para com o outro. Quando você vai receber uma pessoa na sua casa, você pega os seus melhores talheres, pratos, né? Suplado. Arruma aquela mesa linda, né? Coloca aquela mesa posta linda. Sim, porque você vai receber. A mesma coisa ao vestir. O vestir, quando você se veste para encontrar uma pessoa, é um ato de cuidado com você, mas é um ato de amor para com ela. Você está falando com ela se você é importante para mim. Sim. Olha, eu me cuidei, eu me preparei. Então, a autoestima, ela reflete nos relacionamentos também, tá? Então, muitas vezes, nós nos sentimos como quem? Como Mefibosete. Acreditamos que não seremos aceitas por quem somos, com as nossas características, e esquecemos que nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real que corre nas nossas veias. Nossa, isso é Não é poderoso, hein, amiga? Eu vou te falar. Você teve inspiração aí, literalmente divina, para nos prestigiarmos essa semana, nos prestigiar nessa manhã. Exatamente. Não, ó, o seu defeito não te define, o seu erro não te define, o teu passado não te define, o que te define é aquilo que Deus diz que você é, né? Então, quando você toma posse, hoje, por exemplo, eu errei. Se eu me arrepender, passou, acabou. Deus joga no mar de esquecimento. Você não precisa ficar relembrando, você não A precisa... autopunição, o autoflagelo, que pode, a autopunição pode gerar o autoflagelo. Sim, Né? exatamente. A autocomiseração. Exatamente. Que loucura. Acaba com a sua identidade e autoestima. Quando você começa a potencializar o seu erro. Entendeu? Ela tá falando para você ir lá na AME pra gente fazer coisas lindas juntas. Vocês vão se conhecer lá no IAM. Vai ser um prazer, lindeza. Então é que nós precisamos treinar a nossa mente. Você não treina seu corpo? Você não vai na academia? Você treina os seus músculos, você treina... Tudo na vida é treinável. Sim. A nossa autoestima, a nossa identidade também ela é desenvolvida. E é algo que a gente deve construir diariamente. É igual eu falei, tem dia que pode ser que um dia você acorde mais debilitada em alguma coisa, mais enfraquecida. Pode ser hormonal, então a autoestima também te leva para esse lado de você cuidar, porque às Pode vezes ser você químico. Pode ser que você está precisando também de uma suplementação química no sentido de algum mineral, de algum nutriente. E aí entra o autocuidado, né? Porque autoestima e autocuidado estão juntas. Não tem jeito. Então, é muito importante. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Vocês já viram naqueles filmes de Nova York, até quem já viajou para fora, aquelas pessoas que trabalham passeando com os cachorros? Sim. Tem hora que elas pegam aquele tanto de cachorro, aquele tanto, assim, pegam 10, e na verdade elas são arrastadas pelos cachorros, né? Sim. Porque sim. A força é como se estivesse me puxando, eu estou sendo puxada pelaquela força. Exatamente. E às vezes acontece isso, sabe como? Com os nossos pensamentos. Às vezes a gente tem uma enxurrada de pensamentos negativos, de
comiseração, de atitudes que os outros tiveram com a gente, e a gente fica com aqueles pensamentos depreciativos sobre nós, sobre circunstâncias. Se a gente não treinar o nosso cérebro, a nossa mente, nós vamos ser levadas para um lugar que não vai ser legal. Porque vai puxar uma ansiedade, uma depressão, uma autoestima baixa, uma identidade destruída. Então, a gente precisa treinar o nosso pensamento para a gente não ser arrastado. Então, os pensamentos podem gerar na gente também compulsões alimentares, compulsões de compras, porque você acha que aquilo ali é que vai preencher uma necessidade que não, gente, todo ser humano tem um buraco que é do tamanho de Deus. Você pode ter todas as coisas à sua disposição. Mas se você não reconhecer a sua identidade nele, você não vai conseguir, né, preencher esse espaço. Então, eu coloquei aqui também uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70. O governo americano construiu um empreendimento para moradores de rua. O que aconteceu depois de um tempo foi que aquele empreendimento se tornou um dos piores lugares da nação, com alto índice de criminalidade. Você sabe por que isso aconteceu, Lud? Não. O que aconteceu? Eles foram para um palácio, né? Só que a mentalidade deles não mudou. Vamos falar assim, era da pobreza, né? A pobreza não saiu de dentro deles. É mendigo mesmo, eles eram mendigos. Então, o mendigo não entende que ele é digno de um palácio. Se ele não entende que ele é digno, ele vai destruir aquilo com as próprias mãos. E aí, entendeu? eu vou te pedir um parêntese. Eu conversava até com uma amiga minha, cristã também, e ela tem uma visão do merecimento diferente de um pouco dessa que nós temos. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, Débora, porque cada um constrói essa relação. Lembra dos símbolos? Sim. Símbolos e significados. Quando você começou a live falando da nossa figura de filho, a figura de filho nos leva a vários significados. Sim. Se eu sou filha do Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há, o que o filho é? Co-herdeiro em Cristo. Exatamente. O que o herdeiro tem? O herdeiro é co-herdeiro de tudo que ele criou. Então, quando você falou assim, a questão do merecimento dos moradores de rua, eles não na mentalidade deles, eu não mereço aquele castelo, aquele empreendimento que foi construído. Isso acontece com muitas mulheres. Sim. Com homens também. Porque a gente fica presa num pensamento que confunde, às vezes, né, humildade com pobreza. Sim. E que são coisas totalmente diferentes. Porque Jesus era humilde. Mas ele era dono de tudo. Sim. Ele era o homem mais rico, né? Mas ele era humilde. Então, eu entendo que eu mereço o melhor dessa terra. E eu sei que você também comunga disso. Sabe? Então, quando você fala de merecimento, eu entro muito de que nós fomos criadas com essa intencionalidade de vida. Deus quer uma vida linda para nós. E vida linda não quer dizer vida sem desafios. Sim. Não é isso. Mas uma vida com frutos, uma vida plena, uma vida abundante, porque eu mereço. Eu sou digna disso. Não porque eu, Ludmila, mas de onde eu venho? Qual que é a minha linhagem? Sim. Sim. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham assim, uma mais bonita. Não, todas somos bonitas porque todas fomos formadas. A grande questão é, você identifica a sua beleza, os seus traços de beleza, por exemplo, né? Então, eu mereço, você merece, porque Deus já nos deu isso. Só se nós não estamos vivendo, é porque nós não tomamos posse. Igual esses mendigos. Aí eu fecho parênteses e devolvo a palavra para você. Esses mendigos não tomaram posse. Olha só que legal. Quando Gideão ia entrar na Terra Prometida, Deus falou, eu te dou a Terra Prometida por herança. Por herança. Mas vai lá e toma posse. Ele teve que ir e guerrear, entendeu? Ele não
não caiu do céu. Então, as bênçãos espirituais, financeiras, físicas, todas as bênçãos, a palavra de Deus fala que Deus já nos abençoou com toda Sim, sorte de bênçãos nas regiões as celestiais. celestiais. Mas se eu não tomar posse, elas vão ficar lá. Assim como E Gideão. outra Gideão coisa, tomar tomou posse e agir, né, Débora? posse. É ação, é Estamos aqui, oração. eu e você, né, debaixo de oração. Antes a gente tá aqui debaixo de oração, mas nós estamos movendo, fazendo Exato. algo. O Ayan tá aí, né? Para quê? É um evento que dá, vamos dizer assim, trabalho. Dá. E se não tivesse um propósito do Senhor maior do que isso tudo, eu não estaria fazendo. Deus sabe disso. O que eu vejo? Que Deus levanta, né? Tem levantado você. Primeiro, Ele cura para que a gente possa ser restaurada e curar outras mulheres. E Sim. que essa live, que o I Am, possa realmente te ajudar, o que é a tomar posse daquilo que Deus já disse que você pode. Porque muitas Amém. vezes não avança porque a gente não acredita naquilo que Deus já deu. Isso. Avançamos porque nós não tomamos posse das palavras que Ele disse. Isso mesmo. Lá no céu, falar, Deus, eu esperava tanto isso, aquilo outro, e falar que as bênçãos estão todas aqui, ó. Já estavam disponíveis, mas você não tomou posse. Então, nós temos que ser fortes e Eu ia corajosas. falar isso agora. Olha como é que o Espírito testifica. Ser forte e corajoso. Tomar posse daquilo que Deus... Porque Ele quer, sim, levantar nós, mulheres. Ele quer Quer? levantar a Ludmila, a Débora, quem estiver aí. Para quê? Para que a gente seja curada, mas para que a gente possa curar Cura. outras mulheres, Cura. mulheres a se levantar, né? Então, que a nossa mudança de mentalidade possa acontecer, porque se a gente não mudar a nossa mente, o nosso comportamento vai reproduzir aquilo que a gente pensa. Sim. Lembra? Assim como você pensa em sua alma, assim você é. E era o que acontecia comigo. Eu me achava serva. Ok, gente, eu vivi 30 anos achando que eu era serva. Mas eu não sou serva, eu sou filha. Mas eu sirvo porque eu amo. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus, eu amo realmente servir, ajudar outras pessoas. Mas por quê? Porque eu sou filha em primeiro lugar. Então, por eu ser filha, é que eu tenho essa qualidade de herdeira. Sabe o que é isso que você está dizendo, amiga? Hum, Posicionamento. Você sabe a posição que você ocupa no mundo espiritual, primeiramente. Porque quando você fala, Ludi, eu sou filha, eu saí da posição de serva, pega o filho pródigo. O filho pródigo quis chegar, né? Quando ele retorna, ele pediu ao pai para recebê-lo como servo, na condição de servo, porque naquela condição de servo, ele seria muito mais bem tratado do sim, que onde ele estava trabalhando. sim, Mas o que é que o pai fala? Vai lá, pede a veste real, ali tudo, o anel, sim, faz aquela festa. sim, Por quê? Não, meu filho, você está se enxergando como. Eu te vejo como filho. Você pode ter errado, mas você regressou e você continua sendo meu filho. Este é o seu lugar, assuma o seu lugar de honra, sabe? Então, às vezes, nós achamos que nós não merecemos esse lugar. O merecimento, de novo, olha como é que isso é forte. Eu atendo muitas mulheres, Débora, com autoestimas muito, muito, muito baixa. Muito baixa. E eu falo, Senhor. E foi por isso, eu já te falei, né, que o AM nasceu. uhum, De tanto ouvir gestão familiar, de ver como as mães, as mulheres, as esposas estão destruídas aqui, porque elas não se reconhecem quem elas são. E quando a sim, gente não se reconhece, todos os nossos relacionamentos são afetados. Porque inteligência emocional nada mais é do que uma inteligência relacional. exatamente. E se eu não tenho uma autoestima, se eu não tenho um posicionamento, todos os meus relacionamentos serão disfuncionais. Sim, exatamente. Então, eu acho que é muito isso, é muito importante a identidade. Qual é a identidade? Quando a gente conversava, né, naquela nossa primeira reunião, no nosso café, né, você falou assim, eu posso falar da identidade em Deus? Eu falei, fica livre. Fica livre, porque o pano de fundo do I Am é a palavra do Senhor. Eu Sim, brinco, né, com as minhas amigas, eu falo, gente, as pessoas precisam saber que elas vão para uma imersão, sim, mas
que o pano de fundo daquela imersão, que o cenário que envolve aquela imersão é espiritual. Verdade. Sabe? O Senhor já preparou tudo para o IEM, para esse segundo IEM. E ele mudou tudo, porque o IEM está todo reformulado. Todo reformulado. Porque Deus quis assim, porque precisa atingir outras mulheres de outras formas, com outras metodologias. E por isso você está aqui. Sim, sim. Por isso você está no IEM. Como a Carol está no IEM, como a Cris continua no IEM. E Cris falava ontem comigo assim, é lindo o movimento que Deus está fazendo no IEM. O Senhor está te rodeando de mulheres com o mesmo propósito. E eu falei assim, e é verdade. Exatamente, exatamente. E não Deus temos nos a competição, né, Débora? propósitos. E Hã? nós não competimos. Não, E nós não exatamente. competimos. Eu quero o seu sucesso. Eu quero o sucesso da Amine, da Carol. Eu quero o sucesso da Mariana Bicalho, cada vez mais mães, ajudando mais mães na plataforma Mames. Eu quero que a Dani da Jadore possa cada vez mais empoderar mulheres para que elas possam ter independência financeira. Eu quero que a Tati atenda cada vez mais mulheres com a nutrição, para que mulheres tenham consciência de que elas são aquilo que elas colocam para dentro, que elas se alimentam, a importância da alimentação. Ou seja, e eu quero mulheres fortes ao meu lado, Sim, porque eu escolho quem vai caminhar comigo. sim. E eu escolhi justamente mulheres que eu admiro, mulheres que eu acredito e mulheres que fazem sentido na minha história. Você Sim. é uma pessoa assim, é muito icônico, né? Porque eu trabalho com mentorias, treinamentos, mas igual você falou, tem 3 anos que você está nesse seu posicionamento. Eu comecei em 2013 e foi após a morte da minha mãe, 2020, pandemia, que esse meu lado de palestras, mentorias e treinamentos cresceu muito com a pandemia. Olha que loucura, com a pandemia. Então, quando eu vou ali e eu começo a entender, né, a minha personalidade com a importância das cores, dos acessórios, a comunicação não aquilo tudo que eu ensino para as pessoas, mas é como eu chegasse ali e falasse assim, eu sou sua aluna hoje. Eu quero lapidar aquilo que já está em mim. Sim. Nossa, fez toda a diferença. Gracinha, gente. Fez toda a diferença na vida da minha irmã, né, De gente? Porque todos eu, os alunos. eu indico a Débora para todo mundo. Mas é lindo isso, né, Lude? Porque a gente precisa entender também que para a gente ter essa mentalidade não significa que a gente é perfeita, né? Não. Perfeita é só Deus, só Jesus é perfeito, né? Sim. Nós temos fraquezas, mas podemos ter comunhão e comer junto com o nosso Rei. Amém. Independente disso, a gente pode ter comunhão com Ele, a gente pode melhorar, avançando, porque a luz vai brilhando cada vez mais, né? Mas a perfeição nós vamos alcançar só no céu. Mas essa consciência que não precisamos ser perfeitas para sermos aceitas, Aham. somos aceitas por causa dele, Não pelo por que causa Jesus de nós. não só por nós. Então, nós podemos sim trabalhar e ter uma identidade bem construída, bem resolvida. E quando eu falo de identidade bem resolvida, sabe quem tinha uma identidade muito bem resolvida? Davi. Davi. Porque a gente aprende nas historinhas, né, ali, quando a gente é criança, que ele matou Golias e tudo, mas o pano de fundo, olha só o pano de fundo, ele não era aceito pela própria família. Quando o profeta foi ali ungir, o pai dele chamou todos Menos os filhos, Davi. menos Davi. E quando o profeta olhou, ele olhou para um dos irmãos, que eu acho que era Eliabe, e falou: com certeza é esse. É um homem forte, vistoso, né? Provavelmente grande, né? Musculoso, porque tinha que ser um bom. E com certeza é ele. Aí Deus falou: olha, não olho a aparência. Você não tem mais, não tá faltando ninguém, não, né? É, Aí ele pergunta, não aí tá faltando mais ninguém? não, quem? Davi estava cuidando das ovelhas. Cuidando das Então, ovelhas. olha o que aconteceu. Ele foi ungido ali para um momento para se tornar rei. Voltou às suas atividades normais de cuidar de ovelha, de cuidar do pasto, das coisas do pai.
E os irmãos foram para a guerra. E aí um dia o pai dele falou, ó, leva esse lanche aqui para seus filhos. Não tinha iFood, né? Então era Davi. Levou a mochilinha lá com os alimentos, chegou lá e falou assim, mas quem que é aquele incircunciso ali que tá desafiando o exército? Não tinha um ali com coragem de desafiar. E aí Davi começou a perguntar, quem que vai ganhar, quem derrotar esse gigante? E aí sabe quem que é a primeira pessoa que se levantou contra ele? O próprio irmão. Então, muitas vezes na nossa caminhada de fortalecer a nossa autoestima e a nossa identidade, vão ser pessoas próximas a gente que vão se levantar para dizer que a gente não é aquilo que a gente é. Só que Davi, ele virou para Davi e falou assim: quem que você pensa que é? Eu sei quem você tem um coração mau, ele falou para Davi. E outra coisa, quem tá cuidando daquelas ovelhinhas lá? Ele quis primeiro desprezar, diminuir, né? Falar que ele tinha um coração mau, sendo que um tempo antes Deus falou que olha o coração. Então Davi se apegou quem? Ao que Deus diz, não o que as pessoas dizem. No coração ali está o teu tesouro. Ele guardou o coração dele, porque se ele fosse se apegar no que o irmão dele disse, falou, realmente, eu devo ter um coração mau nele. Meu irmão me conhece desde pequeno, mas não, ele virou e continuou conversando com quem? Com os soldados. E outra coisa, ele quis tirar ali a autoridade de Davi, falando assim que você é apenas um servo de ovelha. Ele quis humilhar Davi. Ele quis, com essa frase, realmente menosprezar. E Davi não deu ouvidos. E onde foi o lugar de maior desafio da identidade de Davi, que foi ali que o irmão se levantou para realmente atacá-lo, foi aonde ele teve maior vitória. Foi naquele vale que ele teve o maior milagre da vida dele. Quando ele se apoiou naquilo que ele era de verdade. Ele acreditou, então, ele teve coragem, ousadia e ele agiu. Exatamente. Ele venceu o medo. Como é importante ouvir a pessoa certa. Quem você tem? Por isso que a gente precisa se conectar com mulheres certas. Exatamente. Porque um conselho de uma amiga, de um irmão, ou uma crítica construtiva... Não existe crítica construtiva. Dentro do seu coração, aquela crítica, né? Por isso que eu fiz assim, construtiva... Você vai deixar de ouvir quem Deus diz que você é e você vai ter a identidade realmente deturpada. Então, era mais ou menos isso que eu preparei para vocês. Isso tudo, né? Você preparou um banquete. E eu falava ontem também com a Cris, eu falava, Cris, as coisas do Senhor são fartas, são abundantes, são lindas. Então, quando nós formos fazer algo, nós temos que sermos fartas, abundantes. E foi isso que você nos deu essa manhã. Você nos deu essa manhã um banquete. Você compartilhou reflexões daquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Fez a ligação com o seu posicionamento profissional. A Débora é consultora de imagem, mentora de mulheres. Eu já falei, reserva das 5 vagas, a minha vaga da mentoria de identidade. Você lembra aquele dia no nosso café? Sim. E você conseguiu fazer esse link, porque nós temos o contexto, mas nós temos o espiritual. Então, olha como foi lindo, olha como você foi ousada. Você conseguiu trazer, né, concatenar aquilo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, com a sua atuação profissional, e sendo essa mulher, essa mãe, essa filha, essa irmã, essa esposa e essa amiga. Porque essa é a Débora. Lindeza. E essa é a Débora que eu tive muito orgulho. Você foi a primeira convidada. Ai, sério. Você foi a minha primeira convidada, porque meu coração ardeu por você. E quando o coração queima, arde, se é um projeto do Senhor, a gente precisa seguir. E o que você me disse? Vou orar. Eu falei assim, amém. Se arder no coração dela, Senhor, é porque ela vai. E depois você me respondeu, você colocou assim, eu vou. Eu falei, uhul!
Você lembra meses atrás, quando a gente conversava? Então, eu falo assim exatamente, lindeza, que quando Deus cura a gente é para curar. Então, o que aconteceu comigo? Eu sou consultora de imagem, trabalho com imagem. Só que Sim. o que aconteceu? Há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu passei por um processo de consultoria de imagem, porque minha autoestima estava muito deturpada. Estava muito baixa, como eu já tinha falado com vocês. Uhum. E eu contratei uma pessoa e ela fez um trabalho lindo. Veio, a gente montou looks maravilhosos. Eu fiquei com guarda-roupa novo, eu fiz uma compra boa. 15 dias eu tava me achando horrorosa. 15 dias eu me sentia insignificante. Eu me sentia que eu não era pertencente. E aí eu falei, Deus, tá tudo errado, porque a minha imagem tá ok, tá todo mundo me elogiando, mas eu não me senti. Então foi por isso que eu comecei a trabalhar a questão da identidade. Então eu fui a primeira a ser trabalhada nesse ponto, porque eu comecei a pensar o seguinte, não adianta, a gente é um ser sistêmico. Uhum. Então, todas as áreas da nossa vida, Estão elas se relacionam interligadas. interligadas. Então, você precisa sim cuidar da sua imagem, mas você precisa cuidar do seu interior, do seu espiritual, do seu intelectual. Por isso que o I Am tem Vários eixos. vários eixos, porque a gente precisa desses eixos. Essa Então, interdependência. E olha, a interdependência só é possível para mulheres que são independentes. Olha que legal, a interdependência é uma escolha. olha, é legal. É uma escolha de mulheres independentes. Olha que legal, esse profundo, né? Porque a vitória, a primeira vitória é a vitória interna. Por isso que você fez a consultoria de imagem, 15 dias depois, você não conseguia enxergar quem você era. Porque a sua vitória era só pública. E a vitória pública, ela é o segundo momento. O primeiro momento é a vitória interna. É a vitória particular. Por exemplo, hoje a cliente chega para. Por isso eu falo que, assim, que a minha consultoria de imagem, a minha assistente, que fica comigo lá na sala, assim, você é quase uma psicóloga, né? Porque E é chega. mesmo. Seu processo, você não é terapeuta, mas seu processo é terapêutico. Porque se a pessoa chega lá, eu quero melhorar meu vestir, a minha imagem, mas se for uma questão. Porque existe sim só as pessoas que já estão resolvidas e querem só fazer a coloração, querem só mudar o estilo, adequar, ser mais Uhum. econômico. Mas a maioria não, a maioria existe um processo interno que precisa ser desenvolvido. Então eu comecei a perceber que Deus queria que eu falasse mais dentro da consultoria sobre o que ele pode fazer. Então minha consultoria, eu falo que ela é uma consultoria que vai pegar várias Vários áreas. eixos. Você trabalha vários eixos. A cereja do bolo é você descobrir a sua cartela. E quando, porque tem a cartela, que às vezes a pessoa é um tempo menor, mas eu trabalho também. Mas, por exemplo, a pessoa vai fazer a estratégia de estilo, que são encontros, né, são espaçados, então eu consigo trabalhar mais também. Então, assim, conforme também a pessoa dá abertura, porque não adianta nada eu querer ajudar a pessoa e a pessoa não se abrir. É um processo de mão dupla, né? Os dois, eu tenho que dar o meu melhor para ajudar a pessoa, mas a pessoa também tem que Tem que querer abrir sair, o sistema dela. né? Tem que sair daquele lugar. Então é isso, eu espero ter contribuído e Muito, ter mais. muito. Deixa eu fazer meu merchan. Eu voltei agora a trabalhar esse ano, então eu tenho falado muito de identidade lá no meu perfil também. Sim. Se vocês gostarem, né, gostaram desse assunto, podem me seguir lá também. E quem é do meu trabalho, que segue aqui meu Instagram, a Lud me ajudou muito na comunicação assertiva. Uhum. Ela me ajudou a comunicar da maneira certa com o meu marido, porque nós temos temperamentos diferentes. Então, eu precisava realmente colocar a linguagem certa, a forma certa de falar. Então, nós fizemos uma parceria, né, Lud? A Lud Já tem um tempo, né? Como é que Deus... E assim, gente, a Débora tá falando aí, né? Para quem me acompanha, eu falo de você para todas as minhas clientes. Eu falo porque eu falo assim, a mulher que quer fazer mentoria ou uma consultoria, eu falo, você precisa passar pela Débora. A gente precisa de uma equipe, né? E é isso mesmo, é uma equipe multidisciplinar ou transdisciplinar. Né? É isso. Eu preciso da Lud precisa de mim. Porque, por exemplo, eu só entendi quem eu sou, mas eu não conseguia comunicar isso na minha Essa pessoa ação assertiva.
né? No Isso. poder os dois falarem, os dois ganharem, os dois construírem uma conversa saudável. E a Lud me ajudou nisso. Então, gente, como isso é maravilhoso. Deus unir propósito, Ele pessoas que vão une. vai ajudar a outra, sustentar, suportar a outra naquilo que Sim. ela ainda precisa vencer, Nós né? Então, precisamos umas das outras. Olha a interdependência aí. Lembra, né? A interdependência. E eu preciso de você, lindeza. eu lembro da Sempre. música, olha, antiga, eu preciso de você, E, gente, todo lugar que eu vou, eu mando uma mensagem e falo, Débora, esse é o público, até hoje. Débora, esse. E foi tão interessante, eu nem te dei esse feedback, só pra gente acabar, que a gente já tá 50 minutos na live. Quando eu fui para a palestra que você me deu aquela consultoria, me orientou nos abraçou. acessórios, nas roupas. Quando eu saí do carro e eu estava entrando no ambiente, né, no prédio, estava saindo uma mulher. Sim, E o Márcio, né, o meu noivo, ele sempre filma todos os eventos. E ele sim. estava tirando material para filmar e tal. E aí eu estava caminhando, e aí passou uma mulher por mim, assim, eu estava entrando e ela estava saindo. E ela fez esse movimento, falou assim: Nossa, mas você é uma mulher muito bonita. Você é Ai, palestrante? Eu não tinha entrado, eu não tinha aberto a minha boca. Ela estava saindo, eu estava entrando. Ou seja, o passar, né? Qual é a fragrância que você exala? Qual é a imagem que você atrai? Porque nós é que atraímos as pessoas, nós não temos que ir atrás, as pessoas chegam até nós por esse espírito que está em nós. Nós somos imagéticas, mas nós somos magnéticas. Não é por física quântica, é pelo Espírito de Deus que está aqui. Tem a física quântica também, gente, tem energia. Eu não estou desconsiderando, eu estudo física quântica também. Mas eu acredito que é esse espírito que exala esse bom perfume que faz as mulheres serem atraídas, né? Às vezes olhou o meu estereótipo, gostou, achou bonita, achou elegante, né? Mas o que eu quero atrair, eu quero chegar no coração. E às vezes Deus nos dá estratégias, né? E às vezes a imagem é uma ferramenta extremamente útil para que nós alcancemos vidas. é E é verdade. isso que você me ensinou, que a Ai, minha imagem porque muitas vezes eu queria muito aquele arquétipo da mulher comum, sim. né? Da mulher comum e ser comum e ficar. Não, mas eu preciso alcançar cada vez mais mulheres. E é por isso que existem profissionais como você para nos ensinar a utilizar essas ferramentas que estão ao nosso dispor. E hoje tem muita coisa para a gente aprender, não é? Muita coisa. Sim. Linda. Eu falei assim, ainda falei para todo mundo. Ah, mas isso aqui, ó, porque eu recebi consultoria da Débora Andrade. E eu falei lá na hora. Mas foi a Débora Andrade, agradeci você na palestra. Falei de você. Não Tá. deixo de falar de você. Viu? Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu me sinto Eu que agradeço. de estar Foi uma participando. aula, recebi uma aula, fui alimentado no meu espírito. E eu acho que todas as mulheres que nos seguiram, que vão nos assistir, também serão alimentadas. E é isso, a Débora está no IAM, porque no IAM nós vamos dar e nós vamos receber. Nós vamos nos encher para que nós possamos levar outras mulheres ao transborde. Né? O Amém. IAM é isso, é para você transbordar, mas para você transbordar você tem que encher. Então, vá para o IAM para encher o seu cálice. Porque Deus quer que o seu cálice transborde. Se o seu cálice não está transbordando, tem algo que você precisa parar, pensar e pedir, Senhor, me direciona. E se Deus arder no seu coração, que é para você estar ali, siga o seu coração e vá nos encontrar no IAM, porque a gente vai estar ali com todo amor, carinho e unção, porque nós estamos nos consagrando para esse evento. Né? Um evento dedicado ao Senhor, antes de ser dedicado a mulheres. É um evento para glorificar cada vez mais o nome do Senhor em nossas vidas. Não é Amém. verdade? Então tá, muito obrigada. Um beijo para todas vocês. Estamos Precisamos chamar a gente. aí até dia 6 de maio. Olha, hoje foi só um melzinho na boca. A preparo para aquilo que a Débora vai trazer para vocês no dia 6 de maio. Não é isso? Vou salvar e vou te marcar para você compartilhar essa live Tá na bom. na sua, nas suas mídias, tá bom? Tá bom, gente. Beijo grande. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo.